Michael já tinha ouvido de seu pai que não era para chegar perto daquele relógio. Mal sabiam eles que aquela antiguidade misteriosa iria mudar drasticamente o destino daquela família, principalmente para os irmãos Tara e Michael. Começa agora mais uma história de Goosebumps do nosso especial de Halloween Filmes Encontrados. Em 27 de outubro de 1995, era lançado nos Estados Unidos o seriado antológico Goosebumps, criado por R.L. Stine e adaptado da série de livros de sua autoria. Com produção executiva de Deborah Forte e as histórias sinistras de Stine voltadas ao público infanto-juvenil, Goosebumps foi a porta de entrada para o horror para muita gente nos anos 90, seja pelos livros ou pelos episódios, que no Brasil eram exibidos pela Fox Kids. A música tema e os créditos de abertura já eram aterrorizantes por si só, com um homem carregando uma maleta cheia de histórias. E assim, começava sempre um novo episódio. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. Hoje então a gente dá continuidade à série de vídeos sobre Goosebumps, sendo que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o terceiro episódio da série, exibido no dia 3 de novembro de 1995 e intitulado O Relógio Cuco da Perdição. O episódio abre já apresentando o protagonista da história, o Michael Webster, que é um garoto que tem uma relação bem conflituosa com a irmã mais nova, que constantemente pratica bullying com ele, tá sempre pregando peças, e ela acaba sempre se safando, justamente por ser a irmã mais nova e por sempre tentar passar aquela imagem de que o que acontece é o contrário, que é o Michael que mexe com ela, e a mãe dela acaba sempre acreditando. E acho que é uma situação que muita gente pode se identificar, né? Porque quando você é pequeno, por vezes você acaba tendo uma relação ali meio conflituosa com seus irmãos, né? Às vezes tem a diferença de idade, de você não querer que ele vá em determinados lugares com você, de compartilhar amigos, enfim. Então tá aí mais uma situação que o Stine traz para suas histórias de horror, que é muito fácil do público-alvo acabar se identificando. E logo no começo a gente já tem um exemplo de como essa relação é meio conturbada. A gente vê o Michael ali caminhando por uma rua e ele começa a escutar uns barulhos estranhos, vindo ali de um local meio fechado, com uma mata, umas árvores. Ele já acha estranho porque ele começa a ver umas manchas de sangue no chão, já pré-anunciando que tem algo de errado ali. E eis que vem aí o primeiro jumpscare do episódio, com o Michael tomando um baita susto, né? Porque surge lá uma boca, uma coisa que você não consegue identificar, como se fosse uma espécie de monstro. Ele cai no chão para logo se dar conta que, na verdade, era a irmã dele pregando uma peça junto com alguns outros coleguinhas. Ela logo, inclusive, já pega o pote de ketchup e espirra na cara dele, e quando ele tenta revidar atacando o ketchup na irmã, ele acaba atacando na porta de casa. E quando a mãe dele vê, já fica aquela coisa de que ele estava fazendo isso com a irmã pequena. What's your problem, Tara? What have I ever done to you? That's it! I've had it! Michael! He won't leave me alone! Aqui já fica claro que é uma situação recorrente, porque a gente tem um primeiro flashback do episódio, onde a gente volta para a festa de aniversário do Michael, onde a irmã dele já faz diversas coisas para deixar ele numa situação meio constrangedora. Ela puxa o pé dele quando ele tá carregando o bolo de aniversário, só para ele cair de cara no bolo, e aí todos os amigos dele começam a dar risada. Enfim, foi um evento bem traumático para ele, como seria para qualquer criança, e também vai ser um evento muito importante para os próximos acontecimentos no decorrer da história. I got you good. Almost as good as at your party. Let's go, kid.
Nesse mesmo dia, o pai deles chega com uma antiguidade na casa, que é um relógio cuco. É um relógio enorme, tem umas peças lá indicando os anos, e aí ele diz que é um relógio que é aparentemente mágico. Segundo a lenda, esse relógio foi construído há mais de 100 anos por um velho que colocou um feitiço nele, que quem descobrir esse feitiço precisa tomar muito cuidado com o poder que esse relógio tem. Isso já gera aí uma curiosidade nas crianças, e o pai é bem enfático em dizer que eles não podem mexer no relógio, principalmente a filha mais nova, que tem essa mania de querer mexer e tal, e ele diz pra ela que se algo acontecer com o relógio, ela vai estar encrencada. E é aí que o Michael pega o gancho de se vingar da irmã. Ele pretende, no meio da noite, ir lá e fazer alguma coisa com o relógio para que depois a culpa caia em cima da irmã mais nova. Dito e feito, no meio da noite, ele sai do quarto, se certifica que a irmã dele está dormindo e desce até a sala. Quando ele chega na sala, tá todo um clima bem sombrio assim, a casa tá bem escura, esse episódio mexe bastante com as sombras, né? E quando ele chega na sala onde o relógio tá, um vento forte derruba um porta-retrato, que ele pega e vê que tem uma foto de cada ente da família. Tem uma foto da mãe, do pai, dele e da irmã. Lembra desse porta-retrato porque ele também vai ter uma importância muito grande nesse episódio. E ele não caiu aqui à toa. Dando continuidade ao plano, ele espera bater meia-noite para que o cuco saia. E quando ele sai, ele torce o pescoço do passarinho. E é um cuco bem macabro, ele tá ali com as penas todas bagunçadas e tal. Mas enfim, ele conseguiu ali o que ele tinha planejado. Parecia estar tudo certo, mas na manhã seguinte, quando ele acorda, ele percebe que ele voltou para o dia da festa de aniversário dele. Aquela mesma festa que ele teve o flashback, de quando rolou tudo aquilo com a irmã dele, de cair com a cara no bolo. Tudo começa a se repetir, todas as falas. Ele fica meio confuso ainda, sem entender o que está acontecendo. Ele tenta conversar com os pais dele, explicar que ele meio que voltou no tempo, mas afinal, quem queria acreditar nessa história? E quando ele vai dormir, a gente tem aí um dos momentos mais macabros desse episódio, que pra mim figura como o momento mais grandioso dele, que é uma cena de pesadelo onde ele é perseguido pelo relógio. Ele começa a correr por um corredor que parece não ter fim, e aí, à medida que o relógio vai se aproximando dele, ao invés do cuco sair, o que sai é o rosto da irmã dele, e a cena termina com um grito de pavor. Essa cena, inclusive, do rosto da irmã dele saindo do relógio, entrou para os créditos de abertura da série. Aí já fica também bem claro que é um episódio que brinca, né, com o lance da viagem no tempo, porque quando o Michael acorda de novo, ele se dá conta que ele está com 6 anos. Ele acorda novamente no dia do seu aniversário, mas agora ele tá mais novo. Ele até tenta correr no quarto da irmã, só que quando ele chega lá, é o escritório do pai, porque a irmã dele ainda não nasceu. E aí ele precisa descobrir o que ele precisa fazer para conseguir escapar disso, né? Porque se agora ele tem 6 anos, como que ele vai estar no dia seguinte? I'm a 12-year-old mind trapped in a 6-year-old body. How about an octopus? Ele tenta escapar da festa para tentar encontrar a loja de antiguidades onde o relógio estava. E quando ele encontra a loja, ele não consegue entrar. O relógio tá lá, mas a loja tá fechada, porque aparentemente quem trabalha lá tá de férias. Óbvio que algum amiguinho da festa acabou abrindo a boca e o pai dele aparece lá para levar ele de volta para casa. E claro, mais uma vez, ninguém acredita nele. E ele até aqui já tá um pouco entregue, ele não quer dormir porque ele sabe que ele pode não acordar, que ele pode desaparecer. E os pais dele acham que ele tá doente. E ele até solta uma frase bem marcante aqui. Fala, tipo, não briguem, porque não adianta, eu nem vou estar mais aqui amanhã mesmo. Pra que vocês vão brigar por mim? Pesado. You're not gonna disappear. Tara did. Stop with this Tara. Who's Tara? Don't argue over me. It's not worth it. I'm not gonna be here much longer anyhow. Everything's gonna be just fine. Good night, son. Not good night, goodbye.
Bom, Michael dorme e aí mais uma vez quando ele acorda, ele voltou mais ainda no tempo. Agora quase um bebê, ele tá num berço, ele começa a ver os pais dele conversando sobre fazer um passeio, curiosamente para ir para uma loja de antiguidades, que conveniente, não? E é aí que ele encontra o gancho de talvez tentar ter esse contato com o relógio para reverter o feitiço. Os pais dele chegam com ele na loja e enquanto eles conversam ali com o dono, ele sai do carrinho de bebê e caminha até o relógio. Começa a escalar ali os móveis porque ele não tem muito tempo, falta 1 minuto para bater 12 horas e o Cuco sair, e pode ser ali a única chance dele conseguir voltar para o tempo presente. O pai dele fica super aflito quando vê ele ali em cima do móvel mexendo no relógio, mas o Cuco sai e o Michael consegue distorcer o pescoço e voltar para o tempo presente. Mas assim como eu comentei no vídeo anterior sobre o episódio A Máscara Assombrada, Goosebumps sempre terminava com algum ou plot twist ou um último susto. Aqui, em O Relógio Cuco da Perdição, a gente tem um plot twist bem macabro. O Michael volta para o tempo presente e fica muito feliz ali de ver que as coisas voltaram ao normal novamente, mas quando a mãe dele diz que o almoço tá pronto e ele pergunta da irmã, da Tara, ela se questiona, mas que Tara? E aí que ele olha para aquele porta-retrato que ele tinha deixado cair lá no começo do episódio, lembra? E que eu falei que ia ter uma importância em uma cena a seguir? Pois bem, aqui quando ele olha pro porta-retrato, a irmã dele não tá mais lá. Só tá ele e os pais. E aí ele fica confuso, ele até corre pro quarto da irmã para tentar encontrar ela e dar de cara com o escritório do pai, assim como aconteceu quando ele tinha 6 anos, quando ele voltou no tempo. E aí, quando ele vai conversar com o pai dele, ali perto do relógio, o pai dele comenta que tem uma peça faltando do relógio, que é justamente a peça com o ano de 1988, o ano que a Tara nasceu. A Tara já não existia mais nessa realidade. E aí o episódio encerra com o Michael olhando para o relógio, falando que ele até pode tentar voltar no tempo algum dia para encontrar a irmã dele e trazê-la de volta para o tempo presente, mas que ele não está tão disposto a fazer isso hoje. E deixa no ar de que talvez ele nem tente resgatar a irmã, já que o episódio fecha com um sorriso bem malicioso dele. The year 1988 is missing. That's the year Tara would have been born. Who's Tara? Nobody, Dad. Nobody. So Tara has never been born. I suppose there's some way to go back in time and get her, right? I guess I probably ought to do that. And I will. One of these days. Esse é um episódio que eu gosto bastante também, acho que ele tem um final bem ousado, adoro aquela sequência de sonho que tem lá na metade, com o relógio perseguindo ele. O relógio, inclusive, é sempre apresentado de forma bem ameaçadora, e sempre tem uma trilha muito macabra quando ele aparece na tela. Mas já dá pra ver que é um episódio bem mais simples em termos de produção, se comparado com o primeiro episódio duplo da série da Máscara Assombrada. Ainda assim, eu acho que é um episódio bem criativo, inclusive visualmente, ele tem ali umas propostas bem legais. O responsável pela direção desse episódio foi o John Bell, que também dirigiu diversos outros episódios de Goosebumps, vários inclusive da primeira temporada, e ele também tem na filmografia direção para outros episódios de séries como Lassie, Querida Encolher as Crianças e Caçadora de Relíquias. Do elenco, vale destacar o John White, que interpretou o Michael, o protagonista da história. Nos anos 90, ele participou de diversas séries. Ele emprestou a voz dele para a série animada do Contos da Cripta, fez um episódio de Clube do Terror, voltou em um outro episódio de Goosebumps, a continuação da Máscara Assombrada, que foi um episódio duplo da segunda temporada. Participou também de uma outra série que eu gostava bastante, que chamava As Aventuras de Shirley Holmes, que foi de 97 a 2000, e nos anos 2000, curiosamente, participou de 2 sequências feitas para vídeo de American Pie. Alright, real funny joke. E eu, quando era pequeno, antes de assistir esse episódio de Goosebumps, já tinha meio que uma fascinação por relógio Cuco, porque na casa de uma tia tinha um relógio desse, só que um pouquinho menor na parede, e eu ficava sempre ali esperando, porque eu adorava ver quando ele saía e fazia barulho. Mexia muito comigo, assim, quando eu era pequeno eu ficava imaginando como que era dentro do relógio. Era uma coisa que ficou muito marcado, assim, pra mim, sabe? E acho que esse episódio de Goosebumps talvez tenha sido a primeira história de horror que eu tive contato com algo relacionado a essa questão de tempo, do relógio e tal, porque eu acho que provavelmente depois dele, o primeiro que eu vi foi o Amityville, Uma Questão de Tempo, que eu até tenho VHS e deixei ele destacado aqui
no cenário. E no próximo vídeo eu volto com o 4º episódio da primeira temporada de Goosebumps, intitulado A Garota que Gritava Monstro, que é um episódio que tem efeitos de maquiagem bem legais e umas cenas bem nojentas. Até lá!